Meu nome é Joanita Gode Baralci, conhecida por Dona Joana. Todo mundo me conhece por esse nome, porque com esse nome eu fui batizada. Aí meu pai me registrou com o nome de Joanita, né? E então, para assinar documentos, somente Joanita Gode Baralci, né? Mas sou conhecida por toda parte com o nome de Joana. E aí, graças a Deus, me conheço por benzedeira de Campo Largo há muitos anos, há mais de 50 anos que a gente faz a bênção da cura, né? E graças a Deus sou bem vista porque a cura é abençoada e a gente tem atendido muita gente com doença grave que a medicina não conseguiu curar. E aqui Deus curou, né? Porque não sou eu, apenas Deus é que faz o milagre, né? Graças a Deus. Mas a gente conversa muito, né, com Deus, com Nossa Senhora Aparecida, todos os santos que a gente trabalha, né? E então a gente está muito bem conhecida e vale a pena fazer o que eu faço, porque o meu trabalho é um trabalho que eu agradeço muito a Deus dele ter me confiado o dom da cura, né? E já todos os padres sabem, a igreja sabe, sou católica, bem católica, mesmo assumida da igreja. Já fui até presidente da Capela Santa Rita, sempre trabalho. Esse dom da cura, eu recebo muita gratificação. E essa gratificação a gente divide com a pobreza, ajuda a ação social e ajuda a igreja sempre. Porque a casa de Deus precisa ser ajudada, né? Porque se não a gente ajudar, não tem dinheiro para poder manter, né? Então eu ajudo muito, graças a Deus, né? E rezo muito, né? E a gente atende gente daqui de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, todas as comunidades de lá, porque vem gente de todo lado, né? E também fora do Brasil, né? Quer que diga os nomes? Não precisa. De Canadá tem uma família que eu atendo, de Estados Unidos, de Portugal, muitas famílias de Portugal, que tem pessoas daqui que estão morando lá e daí eles me ligam para pedir ajuda, né? E eles também indicam o meu nome para outras pessoas de lá, né? Licença. Então, graças a Deus, a gente consegue até a longe. Mas muitos lugares, né? Tocantins, nossa, agora na hora a gente não lembra dos lugares daqui, né? Mas, graças a Deus, faço tudo diretamente com Deus, porque Ele que faz a cura, né? A gente só intercede a Ele para curar as pessoas, né? Também a minha família, daí esqueci de falar. Eu casei com 18 anos com o Zeferino Baralci. Tive 6 filhos. Agora eu tenho 5, que uma filha faleceu de câncer nos ossos, né? E deixou só um casal de filhos dela, né? E tenho 8 netos e 4 bisnetas. Tenho uma família abençoada, graças a Deus, muito unida, que vale a pena viver, tanto pelos filhos como também pelas pessoas que me procuram, né? E o atendimento é um atendimento aqui, do fundo do coração. Tanto faz pobre como rico, como não tenho preconceito nenhum, né? Tanto pessoas escuras como pessoas claras. E é meu costume, né?
tenho muita amizade, né? E todo mundo me quer bem. Eu falo no nome deles porque é verdade. Eu estive lá na Santa Paulina também, eu sou missionária de Santa Paulina. Domingo atrasado estive lá, né? Há 21 dias. E lá eu sou muito conhecida, porque fui guia de turismo, né? E só eu trabalhava assim, levando o pessoal para Aparecida e para Santa Paulina depois que ela se tornou santa. Ajudei muito lá, né? Porque como eu levava muita gente para lá, né? Eu lotava ônibus cada instante e cada vez que eu ia para lá a gente dava uma contribuição. Então, não que sobra dinheiro, né? Porque eu levava o povo pela fé, né? Não para ganhar dinheiro. E o dinheiro que sobrava, né? A gente fazia um cálculo para cobrar um pouquinho mais para deixar o dinheiro lá. Então lá tem algum 1000 tijolos que eu colaborei. Toda a vida assinando o nome no livro Ouro, né? A terra, ali a pedra fundamental que foi enterrada com o livro de ouro, né? Tinha algum nome meu. E isso eu me sinto muito orgulhosa. E aqui, né, a Capela Santa Rita, que a gente ajudou e estou ajudando até hoje, né? Bom Jesus também. Quando foi fundado o Bom Jesus, eu já estava ajudando lá também. Com o primeiro padre que foi ali, Padre Francisco Goschi, né? Foi o primeiro padre ali, né? Então, quando tinha festa, a gente sempre ajudava. E continuo ajudando também, tanto lá como aqui na Santa Rita. E várias vezes. O padre me disse assim, ligou também, já em seguida, no que ele chegou em casa. Dona Joana, o guri está morto. Eu falei, não, padre, o guri está bem vivo. O senhor ligue no pronto-socorro, que eles vão falar para o senhor vai se identificar da verdade. Está bem vivo, tomando coca, sentado na maca, tomando coca, comendo mirabel e tomando soro com adrenalina. Porque se não fizesse isso, ele podia dar convulsão, né? Mas graças a Deus não. E o guri está vivo hoje com deve ter 23, 24 anos, não lembro bem a idade. Com 15 anos eu fui crismar ele lá na Santa Cecília. E esse menino, até hoje, aonde ele estiver, pode ser no mercado, no meio de gente, pode ser numa festa, que já aconteceu. Fui numa festa com o Tadeu Fister, né, lá na Colônia Mariana, e ele estava lá. Ele veio, daí já estava moço, né, veio apresentar a namorada dele para mim. Aí ele me dá a benção, assim, me abraça, me beija e me chama de mãe. De tanto que ele gosta de mim. Graças a Deus, esse foi um milagre que aconteceu. Aí o padre, sabe a resposta que ele me disse? Ah, não acredito, mas eu vou ligar lá. Então, isso aí aconteceu um milagre. Eu nunca vi morto ressuscitar. E é um menino do bem. Um menino do bem, só trabalha. Ele agora é casado, já tem uma filhinha com... Deve ter também, não lembro a idade, mas deve ter perto de 1 ano já, né? E esse foi um dos milagres. Que bênção. Também atendi um filho de um pastor. Agora veja como eu sou, como os santos estão me ajudando. Por isso que eu falei para a senhora, é Deus e os santos que estão me ajudando. E as santas almas, é claro, não posso esquecer. Então esse menino estava com 13 anos. Ele foi internado no Hospital São Lucas. Ficou 3 dias lá. Em vez de ele sair melhor, ele saiu pior. Aí quando eles foram fazer um exame, uma tomografia, deve ser, não sei, um exame que foram fazer nele, e constataram que na garganta dele tinha uma bola muito grande. E aí eles se assustaram, fizeram uma junta médica, liberaram o menino para casa, que ele tinha poucos minutos de vida, que ele estava com os órgãos dele parando já. Daí, quando essa mulher pegou o guri, junto com uma irmã da igreja dela, a mãe debaixo do braço e ela com o menino, né, pelos pés, segurando pelos pés. Nem pegaram cadeira de roda, nada, saiu assim, né? Quando ela parou na porta, assim, viu uma mulher morena, e essa mulher morena disse assim para ela,
corre para casa quanto antes. Mas ela disse assim, o teu menino, essa mulher falou assim, o teu menino tá muito mal, né? Ela disse assim, tá, e o médico mandou levar ligeiro para casa porque ele tem poucos minutos de vida. Já vai morrer porque os órgãos estão parando e ele já está ficando frio, né? Aí essa mulher disse assim para ela, não vá, leve-a na Dona Joana. Ela é benzedeira e ele vai sair andando de lá. Daí ela disse, mas como o médico falou que ele está prestes a morrer, tem poucos minutos de vida, chorando que estava a mãe. Aí ela disse assim, não, você não tem fé? Ela assim, eu tenho fé, então leve lá. E ela pediu o endereço, que ela não sabia, não conhecia a gente. Aí essa mulher morena deu o endereço certinho e disse, vai ligeiro que ele vai sair andando de lá. Eu garanto para você. E ela veio, saiu da Kombi, que ela estava com uma Kombi, né? Ela carregando o menino também por debaixo do braço e a outra pelos pés. Eu pus uma almofada ali e mandei ela pôr o menino deitado ali. Aí quando eu pus a mão no menino, eu disse para ela, você deu o remédio errado para ele. Daí ela disse, eu não, só se no hospital. Eu falei, não, foi você que deu. E daí ela dizia para mim, faça meu filho voltar. Aquela mulher morena falou que ele ia sair daqui andando, por favor, faça meu filho voltar. E eu, fazendo a oração, mandei ela sair daqui, porque estava desconcentrando a gente, né? Demorou, mas ele tornou. Ele tornou e eu disse para ela, agora ele vai vomitar. E como eu estava atendendo naquela época, tinha criança ali com as mães, né? Para não assustar as crianças, já se assustaram de ver eles trazendo o menino carregado. Aí eu disse, faz ele vomitar ali embaixo para as crianças não verem. Aí eu recolhi um tanto das crianças maiorzinhas aqui dentro, só os de cola que ficou com as mães, né? Para eles não verem, né? Porque ele ia se assustar muito. Acredita, ele vomitou uma bola de bicha morta, toda trançada, porque elas se amaram. E eu tive que demorar porque as bichas vivas estavam fazendo força para sair pela boca, né? E então eu tive que fazer abaixar aquelas vivas para ele poder vomitar só as mortas, né? Deu um punhado que cabia nas duas mãos dela, como cabia mesmo, porque ela pegou, pediu uma sacola e fez assim, pegou e levou para o marido dela ver, né? Porque ele estava vindo já de volta, que estava numa cidade pregando, né? E graças a Deus o menino conseguiu ficar de pé. E daí eu disse, traz ele de volta para benzer, por causa que ele pode, né, dar uma convulsão nele, né, para acalmar aquelas que ficou, né. Aí ela disse assim, Dona Joana, eu não sei como agradecer a senhora. Eu disse, não, a mim não. Agradeço a nossa, pus o dedo ali na Nossa Senhora Aparecida, né. É ela que te salvou. Essa mulher morena não era mulher do mundo, era Nossa Senhora Aparecida. Ela sempre manda, foi várias crianças que a mãe trouxe aqui, que foi Nossa Senhora que mandou. E o menino saiu andando. Hoje também já deve ser casado, porque já faz mais de 20 anos. Graças a Deus. Então são duas graças enormes, né? E fora as outras, né? Não dá para contar tudo, porque senão vai demorar muito. Tantas outras. Mas se a senhora fique bem à vontade, se quiser contar alguma que a senhora lembre em especial, e nossa, a senhora pode falar. Foi tratada uma mulher, que agora é mulher, mas na época era uma moça. Ela tinha 15 anos, ela perdeu a visão, totalmente. A mãe dela era a guia dela, e ela está viva para contar. A mãe dela era a guia dela, né? Ela dizia, ó a escada, vai subir, vai descer. Não enxergava nada, nada, nada. E graças a Deus ela foi curada aqui. Ela é casada, tem um filho só, mas trabalha. E assim, sabe como? E foi Nossa Senhora Aparecida junto com Santa Luzia, que é a protetora da vez. E graças a Deus ela é viva até hoje. Então, de toda essa história sua, dessa vivência de cura, dessa espiritualidade, que a senhora foi abençoada por Deus, com o auxílio dos santos, das santas almas, tá? Na sua vida aqui,
em Campo Largo, no Itaqui. Como é que era, como é que a senhora via o Itaqui de antigamente e o Itaqui de hoje, Campo Largo de hoje, com a sua idade? A senhora tem muita coisa para contar, como era e como está. Na época que a gente veio morar para cá, só tinha igreja matriz. Não tinha mais nenhuma igreja. Era só a matriz de Campo Largo. Eu ia de a pé daqui até lá e voltava de a pé. E às vezes ainda com criança no colo, mas nunca deixei da igreja. Era daí que foi fundado o Bom Jesus, depois outras igrejas, né? Mas na época era só. Itaqui era tudo mato, né? Aqui no loteamento era tudo mato. Só tinha uma casa da minha cunhada ali, a minha aqui, a do meu sogro ali e dos Miranda, só. Não tinha mais nada. Nada, nada, nada. E olha como está hoje, né? Cidade enorme. E a evolução, assim, das pessoas, as pessoas mudaram, assim, para melhor? Ou como é que está a vida das pessoas? Como é que a senhora vê isso? Olha, está muito melhor e também para viver, né? Porque antigamente a gente não tinha nem poço. A gente puxava água lá debaixo das vertentes, né? E hoje, liga a torneira, sai água. Vai no banheiro, toma banho de chuveiro, banho gostoso, né? Antes era banho de bacia, né? Mas graças a Deus mudou muito, muito, muito. Bacia quando era rico, porque se fosse pobre era gamela. É. É verdade. Mas olha, mudou muito, muito. Meu Deus. Deixa eu cortar aqui um pouquinho. Gravando. Vamos já. Olha, gente, pelo amor de Deus, a gente sempre pede para as pessoas que vêm aqui, ó, Deus vai te curar, mas primeiramente você vai na igreja, porque muita gente vem aqui e diz assim, eu não vou na igreja porque não é costume. Eu falei, meu Deus, mas você tem costume de comer, por que não tem costume de ir na igreja? Rezar e oferecer para Deus a tua vida. Ninguém pode viver sem Deus, porque Deus é tudo e sem Deus ninguém é nada, né? Todas as pessoas que vêm aqui a gente sempre orienta. Procure Deus, porque Deus é que cura, né? Não adianta você vir aqui e não frequentar a igreja. Outros me dizem assim, não, eu vou só no grupo de oração que eu não gosto de ir na missa. Eu falei, meu Deus do céu, mas é Deus que cura, é Deus que ajuda e Deus que te protege. E através de Deus que você está vivendo. Porque se você não viver através de Deus, você não vive, você vegeta na terra. A gente sempre explica isso, né? Então a gente pede que Deus tenha misericórdia, que Deus ajude esse povo, que Deus chame para a igreja, que é o que eu sempre rezo e peço, né? Para que Deus chame o pessoal para a igreja, encha o coração das pessoas de amor, de bondade, de ternura, para acabar com essa discórdia, essas maldades, essas... nossa, mãe, dá até arrepio na gente falar, mas quanta mulher está morrendo na mão do marido. E ninguém é dono de ninguém, somente Deus é dono da vida. É Deus que dá a vida e é Deus que tira na hora que é preciso. Ninguém é digno de tirar a vida de ninguém, porque o castigo vem. E pense, gente, sofrer aqui na terra é ruim, e depois que morre é pior ainda, né? Então, se conscientize disso, né? E glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Meu Deus e meu Senhor, muda esse mundo nosso. Tudo pelo bem. Amém.